professora de arte e historiadora da arte também. Estou aqui para contar um pouco sobre a minha trajetória de pesquisa. A princípio, eu escolhi uma artista mulher e as representações de infância na pintura dela. Essa artista é a Maria Pardos, companheira de vida de Alfredo Ferreira Lage, que de origem espanhola e que vem para o Brasil no final do século XIX como bailarina, e aqui se faz pintora estudando com Rodolfo Amoedo, um importante professor da Escola Nacional de Belas Artes. A Maria Pardos, ela teve uma trajetória nas exposições gerais de Belas Artes em que ela levou obras durante 7 anos e foi premiada por essas obras. Como eu estava escolhendo dentro da pintura dela obras em que ela representasse criança e infância, eu peguei um recorte de 4 pinturas que eu vou apresentar para vocês, à medida com que eu fui escolhendo essas obras. E eu fui escolhendo essas obras pelo meu próprio olhar, pelo incômodo que eu sentia, pela atração que eu tinha pelo tema. A primeira obra que eu quero apresentar para vocês é Sem Pão. Desse conjunto, é a obra mais importante. A gente tem que pensar em 2 momentos dessa pintura, da pintura em si. No momento da própria história do objeto e a história que o objeto carrega. A história desse objeto, essa pintura foi exposta em 1914, ela é desse período. É uma pintura centenária, recentemente restaurada, e a gente pode perceber nessa composição, eu queria até voltar um pouquinho e falar das exposições que ela fez parte. Em 1914, a Maria Pardos colocou como sendo a obra para premiação. Essas exposições gerais de Belas Artes, elas aconteciam anualmente, eram promovidas pela Escola Nacional de Belas Artes. E ela ganhou uma pequena medalha de bronze. E em 1916, essa obra também vai para um outro espaço de exposição, que é a Galeria Jorge. Essa exposição foi feita também no Rio de Janeiro, e essa obra também foi para lá. Quando essa galeria foi inaugurada em 1922, essa obra também fez parte dessa exposição, aparecendo nos jornais, grande divulgação. Essa obra é tão importante também que, quando Laudelini Freire fez uma publicação sobre um século de pintura, em 1916, essa obra também entrou. E outras 2 que não são as que eu estudei no mestrado. Mas vamos olhar agora para a história que está dentro da obra. O que a gente pode ver? O título dela, eu já falei, é Sem Pão. Ela já nos direciona para uma miséria. Se a gente observar, a camisa do menino está rasgada. É um menino que parece pedir pão para esse senhor. E a gente pensa que tem 2 extremos da sociedade aí, o velho e a criança. Na mesa não tem nada, apenas para comer, né? Apenas um pano e uma jarra. A gente percebe também um armário no outro canto, e em cima desse armário, que parece ser uma garrafa de vidro, um copo, uma lamparina. O móvel denota uma certa... que eles tinham uma certa posição, não é uma pobreza extrema. E parece que a miséria era recente, se a gente pensar um pouco nisso. E também a presença de grade, que não só para proteção de quem está dentro, mas também de proteção dos bens. Então, imagino que essa penúria é uma penúria recente, né? Mas é um quadro que tira totalmente a questão de didática, de ensinar a caridade, porque não tem uma solução. A gente não vê ninguém trazendo a solução do pão, e aí, por isso ele é extremamente incômodo. É uma pintura belíssima, chama atenção pelo seu tamanho, mas esse olhar do menino para o homem e esse olhar desse homem para o horizonte, que não tem uma resposta,
deixa um incômodo muito grande. Eu quero falar dessa obra que estava em exposição na Argentina, no mesmo período que a Maria Paz viajou para lá com Alfredo Ferreira Lage, que é Sem Pão, Sem Trabalho, de Ernesto de Cárcova. E essa obra fez muito sucesso em 1913, justamente no ano que ela esteve lá na Argentina. Saiu em jornais e revistas, e a composição, vocês vão perceber que é muito parecida, só que ela tinha uma temática, uma solução. A gente sabia que eles estavam sem pão porque estava sem trabalho, o próprio título já ajudava. E a Maria Paz então tira essas questões e leva para esse universo mais íntimo, que a gente talvez não teria acesso, certamente não teria acesso numa situação de miséria, porque eles não levam isso a público, não vem ninguém para ajudar. Bom, dentro dessa linha da miséria também, outra obra me chamou a atenção, que é o Jornaleiro. Aqui no museu, conhecido como Jornaleiro, essa obra do menino que grita, a gente percebe que também tem uma pobreza, que essa camisa é maior do que o menino, o ombro está descosturado. A gente não vê o objeto de venda. É muito curioso, porque durante a pesquisa eu percebi que essa obra foi exposta nessa Galeria Jorge que eu citei, que o Sem Pão também foi. E durante essa exposição houve um catálogo. E nesse catálogo nenhuma obra chamava Jornaleiro. Ele ganhou esse nome ao longo do tempo. Não foi o nome original dado pela artista. Mas é um gesto comum de quem está anunciando os jornais. E aí eu me lembro durante a pesquisa de ter encontrado nesse período, do início do século XX, algumas publicações a respeito do jornaleiro, da profissão de jornaleiro, fotografias, e voltadas para essa questão do trabalho infantil e até mesmo da valorização desse trabalho, o que difere muito do que a gente percebe hoje. Não tinha esses cuidados que a sociedade ela provê para as crianças, né? Eles saíam de madrugada e às vezes os meninos nem sabiam ler e decoravam aquela manchete para poder anunciar aquele produto. Outra obra que me chamou atenção aí, mas é para outro lado, porque essas duas, enquanto eu falei dessas duas, a gente falou de miséria, de trabalho, de exploração, né? Mas é o Chiquinho do Tico-Tico. Aqui no museu ele ficou conhecido como Chiquinho do Tico-Tico, mas durante o período que foi exposta, essa obra foi exposta em 1915 na Exposição Geral de Belas Artes, também em 1916 na Galeria Jorge, as duas exposições que Maria Paz participavam bastante, mas ela também incomoda em alguns aspectos. É um nu, e aí a gente olha para ela e fica se perguntando: esse menino está nu, lendo revista, de que ele está rindo? Qual é o conteúdo dessa história? Durante a pesquisa, essa era uma coisa que me chamava muita atenção, de pensar o que tem nesse conteúdo. E eu fui perseguindo, então, essa publicação na Biblioteca Nacional, até encontrar a revista. Essa revista foi a primeira revista para o público infantil aqui no Brasil. E ela vinha com quadrinhos, com textos. Para ler uma revista com esse conteúdo, era preciso dominar a leitura. E fazia essas questões que a própria comunicação, que a gente percebe hoje, né, se manteve, é de deixar para próximo número, era semanal essa revista, toda a expectativa para a continuação de uma história, um livro e quadrinhos. E ela tinha também uma parte que era de tipo uma coluninha social das crianças, que apareciam fotos. Mas por que esse menino está nu? Não deu tempo, né? O que aconteceu? Não deu tempo de vestir? A Maria Paz, ela estava no cenário de mostrar que a profissão, que ela estava ali para trabalhar como uma artista, para as mulheres era uma coisa difícil para a época. Então, para a mulher
quando ela expunha um nu, ela estava mostrando que estava levando a sério que aquilo não era um hobby, que aquela era uma profissão. Era importante para as mulheres mostrar que elas dominavam a pintura de um nu. No caso, o Chiquinho é um nu negociado, a meu ver, porque é infância, é um rapazinho, então a mulher tem acesso aos cuidados pueris, né? Apesar dele ter uma idade maior. Outra coisa interessante, o nome da obra, Chiquinho. Chiquinho era um personagem principal da revista. E naquele logotipo, o Tico-Tico, aparecia uns puts que eram esses anjinhos, né, travessos, sem as asinhas, não alados, em que um deles está lendo a revista na mesma postura dessa representação da Maria Pardos. É como se fosse uma personificação do personagem principal da revista. Nesse ano, em 1915, a revista estava comemorando seu 10º ano. Era uma década de existência aqui no Brasil. Em 1905 a revista foi lançada, em 1915 a Maria Paz leva essa obra para as exposições de belas artes. Imagina que nesse cenário de exposições gerais de belas artes, eles concorriam a prêmios e eles queriam chamar mais atenção uns que os outros, então eles escolhiam temáticas que pudessem chamar a atenção então do júri e do público. Olhando mais atentamente, a gente pode ver que não é só essa literatura que tem nessa cena. Tem livros jogados aqui no cantinho, parece que são os livros didáticos. Eu fico imaginando como que era receber essa revista semanalmente e a pressa com que se pegava essas revistas em bancas, eu não sei, imagino que chegavam essas revistas por assinatura e que esse garoto chegou da escola correndo e foi para o quarto de banho. Quarto de banho, nesse período, quando tinha esse guarda-corpo assim, espelho na obra, era um ambiente de banho. A gente pode ver isso em outras pinturas e representações de criança internacionais em que esses artistas trazem esse cenário, um brinquedo, um tapete, uma planta, o espelho, essa cortina que é um guarda-corpo que ficava bem pertinho da porta para proteger mesmo essa visão, né, de quem chegasse, dava ali daquele espaço, né, pensar um pouquinho daquele espaço ali que é mais da intimidade. Então, fica imaginando esse menino chegar e jogar os livros, já tirar a roupa e já antes do banho ter aquele momento ali de prazer. Pensa que a hora do banho é uma hora que você se desliga de todos, você não vai atender telefone, você não vai fazer mais nada, né? Você está num momento de cuidado pessoal. E aí as crianças brincavam, ou era com brinquedos, ou era com um animalzinho de estimação, e o Chiquinho, esse garoto personificado da revista, né, tá ali no seu momento de prazer e ele esboça um sorriso. É possível ver um sorriso. Bom, eu agora vou passar para essa última obra que é um retrato e eu vou mostrar aqui para vocês, que é o retrato de uma menina. Essa obra também foi exposta na Galeria Jorge, uma exposição importante que a Maria Pardos fez em dupla com uma outra artista, Regina Veiga. Ambas eram alunas de Rodolfo Amoedo. E foi muito curioso que, enquanto eu estava no mestrado, eu conseguia fazer a ligação dessa moça, dessa menina, que fica nesse limiar entre menina e moça, e a gente também, assim como o Jornaleiro, é uma obra que o museu não desconhece o título e que a pesquisa também ainda não trouxe um título, mas eu tenho uma hipótese, talvez seja Mocidade, porque ela mostra esse ombro que dá uma curiosidade de saber, essa é uma moça, é uma menina, os traços estão em desenvolvimento. Foi curioso também que uma viagem que eu fiz a Florianópolis,
encontrei um colecionador que tinha uma obra do Rodolfo Amoedo, que era uma menina com as características dessa garota, também com um tecido enrolado no corpo. Era outra postura, era outra pose, mas também com esse enquadramento. E isso nos leva a pensar que essa era uma obra de estudo. Veja, quando vai estudar o retrato, você faz alguns exercícios de representação frontal, em perfil, que é o caso dessa garota, ou em 3/4. E era isso que a Maria Pardo estava fazendo, né? E aí a gente faz a ligação também com o jornaleiro, que também é um perfil, né? São duas representações de perfil. E era necessário, então, fazer esse exercício de prática mesmo da própria pintura e desenho. E, em alguns casos, ao que parece, a Maria Pardo travestia esses personagens e colocava, de repente, alguns nomes, alguns títulos nessas obras para que elas tivessem alguma narrativa. Mas podiam ser claramente exercícios de ateliê. Para finalizar, eu quero lembrar que, ao pesquisar essas obras, essas imagens, e eu também pesquisei um pouco sobre a biografia da Maria Pardo e foi conhecer um pouquinho melhor essa trajetória. E ela expôs durante 6 anos consecutivos, mas depois vem e ajuda ela colabora na constituição do Museu Mariano Procópio durante, você pensa, até 1918 ela expôs. Em 1922 a galeria estava sendo inaugurada aqui, e o Alfredo Ferreira Lage, durante esse período de vida com ela, né, que eles viveram 37 anos juntos, ele reconheceu essa colaboração através de algumas homenagens. E hoje a gente tem uma aqui, que é o busto que ele manda fazer em gesso. Ele manda fazer pelo artista Modestino Canto, que é baseado no autorretrato, da maneira como ela queria ser vista, né? Uma dama da alta sociedade, com essas roupas elegantes, de chapéu, boar de pluma, exatamente como ela se representou na pintura. E é interessante que Modestino Canto ressalta a sua habilidade como pintora. Atrás desse busto é possível ver uma paleta com pincéis e tintas, o seu objeto de trabalho, né? Bom, o meu trabalho ele está disponível no repositório da Universidade Federal de Juiz de Fora. É lógico que aqui eu contei algumas curiosidades, mas vocês podem conferir lá. Também tem um exemplar aqui no Museu Mariano Procópio, que está disponível na biblioteca. Obrigada!